Nos dias de hoje, a ciência tem sofrido múltiplos ataques por diversas teorias alternativas que se apresentam como plausíveis. Por isso, tendo em conta o contexto em que vivemos, há perguntas que recuperam bastante vigor e pertinência. Como se constrói o conhecimento científico? Como se validam as hipóteses científicas? Podem as teorias científicas ser verificadas? Comecemos pelo seguinte problema. O que têm de especial as teorias científicas? Como podemos distingui-las das teorias que não são científicas? Este problema denomina-se de problema da demarcação e constitui o ponto de partida da filosofia da ciência de Karl Popper. Para solucionar este problema, temos de encontrar um critério de cientificidade adequado, isto é, precisamos descobrir uma propriedade ou conjunto de propriedades que nos permita estabelecer uma fronteira entre a ciência empírica e as demais áreas teóricas. Uma das razões para nos interessarmos por este problema é a de que muitas teorias, que por vezes são apresentadas como ciência, não passam, na verdade, de pseudociência. A astrologia é um exemplo óbvio de pseudociência. Propõe-se então 3 soluções possíveis para o problema de marcação. Critério de verificabilidade. Uma teoria é científica somente se é verificável, ou seja, se puder ser comprovada pela experiência. Critério da confirmabilidade. Uma teoria é científica somente se é confirmável, ou seja, tem poder de ser confirmada, ou parcialmente verificada pela experiência. Critério da falsificabilidade. Uma teoria é científica somente se é falsificável. Uma teoria é falsificável se é possível mostrar que ela é falsa recorrendo à observação, podendo formar o critério da seguinte forma. Uma teoria é científica somente se puder ser refutada, ou falsificada ou testada pela experiência. Popper rejeita os 2 primeiros critérios, porque ambos excluem da ciência as leis que os cientistas propõem nas suas teorias. Como têm um caráter universal, essas leis não podem ser comprovadas pela experiência, já que poderão sempre surgir contra-exemplos. Se pensarmos, por exemplo, numa lei que dita que todos os cisnes são brancos, não poderíamos alguma vez confirmar que, em todos os cantos do mundo, todos os cisnes que existem e já existiram são, foram e serão brancos. Portanto, para resolver o problema da demarcação, Popper sugere o terceiro critério, o critério da falsificabilidade, segundo o qual uma teoria é científica apenas se é falsificável. Este critério não exclui as leis, pois estas podem ser refutadas pela experiência. Segundo Popper, então, aquilo que as teorias científicas têm de especial é o facto de estarem sempre abertas à possibilidade de refutação. Uma teoria genuinamente científica é aquela que pode ser testada pela experiência e que será refutada se os testes não lhe forem favoráveis. Por exemplo, a astrologia não pode ser considerada uma ciência porque as suas previsões são tão vagas e indefinidas que é sempre possível encontrar instâncias que as confirmem e, desse modo, os astrólogos destroem a possibilidade de serem refutados. Se dissermos, contudo, que todos os metais dilatam quando são aquecidos, podemos refutá-lo se encontrarmos um qualquer metal, ferro, cobre, bronze, que não dilata ao ser aquecido. É por isso que pode ser considerada uma teoria científica. O importante é se pode ser refutada ou não. Qual é o método correto então para se fazer ciência? O método é um conjunto de procedimentos de investigação adaptado ao objeto de estudo de cada ciência. Aquilo que queremos definir agora é o método científico. Consideremos, portanto, o método indutivo, que faz parte da concepção clássica e popular do método científico, e o método conjectural, ou hipotético ou dedutivo, ou falsificacionismo, proposto por Popper. No método indutivo, a observação é o ponto de partida da investigação científica e a experimentação é fundamental para que se possa verificar ou confirmar as hipóteses ou teorias. Desdobra-se, portanto, nas seguintes fases. Primeiro, a observação dos fenómenos. O cientista observa os factos ou fenómenos e registra-os de forma sistematizada para procurar encontrar as suas causas. A observação é neutra, objetiva e imparcial e deve ser repetida várias vezes com rigor e método. Segundo, descoberta da relação entre os fenómenos. Por intermédio da comparação e classificação dos casos observados, o investigador procura aproximar os factos para descobrir a relação existente entre eles. Assim, ele parte para a formulação de hipóteses, explicações acerca dos fenómenos e das suas relações. Terceiro, generalização da relação. Recorrendo ao raciocínio indutivo, o cientista generaliza a relação encontrada entre os fenómenos ou factos semelhantes, traduzindo-a em leis que expressam as relações constantes entre esses factos. Na prática, a hipótese explicativa enunciada terá de ser testada à experimentação e, confirmando-se o que ela propõe, pode passar à lei científica. Há 2 críticas principais dirigidas contra o indutivismo. A observação não é o ponto de partida do método científico
e, ainda que o cientista recorra à observação, ela não é totalmente neutra e isenta. Ocorre num determinado contexto. Raciocínio indutivo não confere o rigor lógico necessário às teorias científicas. Operação que obriga um salto do conhecido, proposições particulares, para o desconhecido, proposições gerais. Em contraste, para Popper, a ciência faz por um processo de construção criativa de hipóteses, conjecturas, para responder a problemas. Por isso, as fases do seu método conjectural são relativamente diferentes. Primeiro, formulação da hipótese ou conjectura a partir de um facto-problema. O facto-problema é um problema que surge de conflitos decorrentes das nossas expectativas ou das teorias já existentes. O cientista terá de formular uma hipótese sugestiva ou conjectura que possa candidatar-se a explicá-lo. A formulação da hipótese corresponde a um momento criativo da atividade científica, associado à intuição e à imaginação, sendo uma explicação provisória de um dado fenómeno que exige comprovação. Segundo, dedução das consequências. Formulada a hipótese, são deduzidas as suas principais consequências. O cientista procura prever o que pode acontecer se a sua hipótese ou conjectura for verdadeira. Terceiro, teste ou experimentação. A hipótese será testada, confrontada com a experiência. Os resultados podem mostrar sucesso ou o fracasso da conjectura proposta. Se for validada pela experiência, a hipótese é considerada como credível e passará a ser reconhecida na comunidade científica, teoria corroborada. Se não for validada, teremos de a abandonar ou de a reformular, teoria refutada. Uma teoria científica que resistiu à tentativa de refutação, teoria corroborada, pode sempre vir a ser derrubada. Daí a resultar o caráter conjectural do método científico. A confrontação da teoria com a experiência é importante não para confirmá-la, mas para permitir testar a resistência que tem face às tentativas empreendidas para a enfraquecer, refutar, numa palavra, falsificar. Uma teoria científica é válida enquanto for resistindo à tentativa de a falsificar empiricamente, e é tanto mais forte quanto mais resistir. Para Popper, a verdade, correspondência das proposições científicas à realidade dos factos, é a meta para a qual a ciência avança. O progresso científico deve ser entendido como o desenvolvimento da ciência em direção a um fim, que, podendo não ser alcançável, não deixa de ser pressuposto. À medida que detecta erros e elimina teorias refutáveis, o cientista dá mais um passo em direção à verdade. No entanto, nenhuma teoria, mesmo aquela que é corroborada, é completamente definitiva e verdadeira. Apenas pode conseguir-se uma maior aproximação à verdade, verosimilhança. Alguns críticos de Popper apresentam objeções à sua perspectiva, sendo duas delas: o processo de refutação ou falsificação não é o procedimento mais comum entre os cientistas, pois estes, muitas vezes, não rejeitam as teorias que conduziram a previsões erradas, e parece tornar irracional a confiança em quaisquer teorias científicas. Afinal, se as teorias científicas nunca são minimamente confirmadas pela experiência, então nunca deixam de ser meras conjecturas e, por isso, não temos razões para confiar nelas.